Graça e paz sobre a tua vida. Precisamos ser filhos, servos da justiça. Precisamos compreender o que isso significa. Não podemos ser religiosos e nem precisamos e nem podemos viver uma hipocrisia religiosa. Deus nos chama para o seu reino, para a sua glória, para vivermos segundo a sua vontade, sermos expressão da sua natureza neste mundo. Nós precisamos entender isso. Não estamos aqui para falar de Deus, para ser as pessoas simplesmente que usam de outros em termos de conhecimento para dominá-las, para exercer primazia sobre elas, para usar do conhecimento, do entendimento que têm, para estar acima dessas pessoas. Muito pelo contrário, somos chamados para servir, para ajudá-las na jornada. Jesus falando sobre isso lá em Lucas 20, no versículo 46 e 47, diz assim: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e para justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Nós temos que entender qual é a vontade de Deus. Por isso, não se trata de uma questão religiosa, não se trata de nos colocarmos como sendo as pessoas que estão entre Deus e os homens, no sentido de sermos os únicos e sermos as pessoas que devem, em vez de servir, receber, ser servido, estar acima, como se fosse uma raça superior. Não se trata disso, não é isso o Evangelho, não é essa a vontade. Por isso Jesus disse isso, que devemos nos guardar desse tipo de comportamento, tipo de atitude. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para servir, para revelar o reino, para manifestar a glória do Pai, para glorificar o seu nome. Temos que aprender, temos que crescer, temos que compreender a vontade do Pai. E é importante entendermos isso. É importante compreendermos o querer e o desejo do Pai para as nossas vidas. E como a gente faz isso? Quando a gente entende, quando a gente olha Jesus Cristo, vê o modelo que Ele nos deixou. E na última ceia Ele fala sobre isso. Inclusive Ele diz para os discípulos: olha, vocês me chamam de mestre, Senhor, e eu sou. E Ele faz isso depois de dar o exemplo, mostrar que, como o mais inferior dos servos na sociedade de sua época, Ele lava os pés dos discípulos. Querendo mostrar, dar o exemplo do que significa ser mestre no reino de Deus. E a gente precisa entender isso. Se trata de ensinar as pessoas sobre a vontade de Deus. Se trata de ser exemplo, ser modelo, para que essas pessoas possam conhecer a Deus. Temos que entender isso. Temos que compreender isso. Isto é extremamente importante entender. Não é uma questão de ser servido, de querer os primeiros lugares, de querer estar em destaque, mas de reconhecer que existimos para servir uns aos outros. Essa é a vontade do Pai, esse é o querer do Pai para as nossas vidas. E nós temos que entender isso, para poder honrar, glorificar e exaltar o seu nome como precisamos fazer. Somos chamados para isso, não somos chamados para outra coisa. E essa é a vontade do Pai, que a gente entenda que nós temos que ser modelo, que devemos fazer da nossa vida uma oferta em favor das pessoas, que devemos ser instrumentos de reconciliação, e sendo instrumento de reconciliação, ajudar essas pessoas a conhecerem o Pai, conhecer a sua vontade. Por isso, somos modelo no servir, modelo no ajudar, modelo no trabalhar essas vidas. Mais do que isso, existimos como família, como igreja, para servir o mundo, para revelar o Pai, para ser expressão das suas virtudes neste mundo, manifestando graça, misericórdia, amor, bondade diante das pessoas.
Nós fomos tirados do reino das trevas para sermos luz e para servirmos as pessoas e para conduzi-las ao conhecimento da vontade do Pai. Que a gente possa entender isso e fazer da nossa vida uma oferta. Uma oferta agradável a Deus, como um culto com entendimento, como Paulo escreve aos Romanos. Pois só assim viveremos o querer e a vontade do Pai para as nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.